Há 500 anos atrás, o monge Martinho Lutero se levantou contra as indulgências. Indulgências foi uma criação do Papa que precisava construir a Basílica de São Pedro, hoje existente no Vaticano. Como não havia dinheiro suficiente para aquela grandiosa obra, criou-se a indulgência, que era nada mais, nada menos, um papel chancelado pela Igreja Romana de perdão dos pecados. Quem era pobre poderia parcelar esse perdão. O rico poderia comprar o perdão pela vida toda, pelos pecados de ontem, pelos pecados atuais e pelos pecados que ele ainda poderia cometer. A indulgência se tornou então um grande meio de arrecadação na época de Martim Lutero. Então, Martim Lutero pregou, disse, e a reforma protestante teve como base fundamental na sua doutrina o somente as Escrituras. E por que somente as Escrituras? Somente as Escrituras porque as Escrituras são inspiradas. A palavra grega para inspirado significa literalmente respirado por Deus para fora. É como se Deus usasse o seu próprio ar para soprar, e aí vem a inspiração das Escrituras. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras, elas não foram invenção de homens. As Escrituras não nasceram da capacidade intelectual dos homens que a escreveram, mas Pedro está dizendo que homens que receberam a respiração divina foram inspirados para escrever as Santas Escrituras. É por isso que quem se depara com a palavra de Deus, a vida nunca mais é a mesma. Quantos aqui já foram transformados por esta palavra? Palavra de homem não pode transformar, mas palavra que vem de Deus pode transformar a nossa vida. As Escrituras, elas, somente as Escrituras, porque as Escrituras são inerrantes. Inerrante significa simplesmente sem erro, significa totalmente verdadeiro. As Escrituras são inerrantes. Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 18, Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum da lei um só jota ou um só tio será tirado, até que tudo seja cumprido. Davi disse no Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama. Aleluia! Jesus, orando a oração sacerdotal de proteção e de intercessão aos seus discípulos, vai dizer em João 17:17, a tua palavra é fiel, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia! Somente as Escrituras, porque as Escrituras são inspiradas, porque as Escrituras são inerrantes, mas as Escrituras também são infalíveis.
Quando se diz que as Escrituras, que a palavra de Deus é infalível, significa dizer que as Escrituras são confiáveis, são fidedignas. Aquele que se volta ao livro sagrado está se alimentando da mais pura verdade. A Bíblia, como fonte da verdade, ela não tem defeitos, ela não tem mancha, ela não tem ruga, por isso nunca vai falhar e nunca vai decepcionar, porque aquilo que saiu da boca do nosso Deus há de se cumprir. Ela é infalível. Mateus 1:22 vai dizer: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelos profetas. Tudo aquilo que sai da boca de um profeta, se for palavra do Senhor, passará céu e terra, mas a profecia vai se cumprir. Marcos 13:31 vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Somente as Escrituras, sim, porque as Escrituras, elas são autoritativas. Isso significa dizer que não há nenhuma tradição, não há nenhum compêndio, não há nenhuma convenção, não há nenhum edito papal, não há nenhuma ordem pastoral, não há nenhum livro, mesmo que tenha sido escrito por um grande homem de Deus, por uma grande mulher de Deus, nada está acima da palavra de Deus. Não é a igreja que valida a palavra, é a palavra que valida a igreja. Aleluia. Não é a convenção que valida a palavra, é a palavra que valida a convenção. Não é o homem de Deus que valida a palavra, é a palavra que valida o ministério de um homem de Deus, porque ela é autoritativa. Somente as Escrituras. Por quê? Porque elas são suficientes. O próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, enfatizou a suficiência das Escrituras, conforme nós lemos todos juntos aqui. Deuteronômio 13:32 diz: tudo que eu te ordeno observarás, diz o Senhor, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Faça conforme está escrito. Deuteronômio 4:2 vai dizer: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Para nós reformados, para nós protestantes, a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos de apetrechos, não precisamos de rosas ungidas, não precisamos de sal grosso, não precisamos de nenhum gesto, mesmo que esse tenha o nome de gesto profético, não precisamos. E por que não precisamos? Porque a palavra nos é suficiente. Um dia, um centurião chega até o Senhor Jesus e diz: mestre, o meu criado está quase morrendo, o Senhor pode curá-lo. Jesus então, movido de íntima compaixão, diz àquele centurião: eu vou curá-lo. Onde você mora? Ele diz: mas eu não pedi para o senhor ir na minha casa, eu só pedi para o senhor curá-lo. O Senhor se espanta com aquela declaração e o homem continua dizendo: é que o Senhor não sabe quem eu sou. Talvez eu sou um homem de muita autoridade, eu tenho muitos homens sob o meu controle. Eu digo a este vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem. Eu imagino que se eu tenho esse poder, ainda mais o Senhor, que é filho de Deus e está na minha frente, basta uma palavra sua e o meu criado ficará curado. Aleluia. Eu termino
termino lembrando do apóstolo São Pedro, que depois de vir de uma pesca fadada ao fracasso, uma noite triste, não pescou nada, já estava à beira da praia, lavando a rede, desanimado e desiludido, quando o Senhor olha para ele e diz: ô Pedro, vai pescar de novo. Eu imagino Pedro olhando para os seus amigos e dizendo: meu Deus, o mar não está para peixe, ou alguém dizendo: Pedro, não vai dar certo. Mas Pedro, quando ouve a palavra de Jesus, ele diz: não, esta palavra não é comum, esta palavra não é de homem, esta palavra é suficiente para me dar vitória. Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não deu certo, pela minha experiência não vai dar certo de novo, mas porque tu mandas, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E diz a Bíblia que a pesca foi maravilhosa. Escute, se você sair desse culto sem ver nenhum anjo, se você sair desse culto sem ver bola de fogo, se você sair desse culto sem ver nenhum varão marchar, saia com a vitória, porque a palavra está sendo liberada sobre a tua vida. Amém.